Em meio aos anos 2004, 2005, eu recebi uma revelação, uma profecia, vamos dizer assim, do Senhor. Eu estava num ponto de pregação de uma irmã em Cristo. Naquele dia eu fui convidado a pregar, e eu preguei lá. E ao final daquele culto, uma irmã, uma missionária, ela chegou até mim, nós já nos conhecíamos, e ela pegou na minha mão, orou comigo, e abriu minha mão, num gesto ilustrativo, claro, colocou uma chave na minha mão, e ela disse assim: o Senhor, o nosso Deus, está pondo uma igreja em suas mãos, um rebanho para você cuidar. E ela disse assim: o Senhor me mostra uma igreja bem jovem, muito jovens. E eu fiquei com aquilo no meu coração, eu disse amém. Se essa é a vontade de Deus, assim vai ser. E quando chegou o ano de 2006, em fevereiro, como eu disse ontem, nós oficializamos o ministério, a Igreja Cristã Evangélica ao Deus Eterno. Muitos não estavam aqui ontem, nesse mesmo mês, o diabo quase ceifou a minha vida. Falava muito do Senhor pela manhã, no trabalho, com um amigo e um irmão em Cristo também. E na sequência nós pegamos a estrada para fazer uma entrega. Eu estava dirigindo uma Sprinter, e na rodovia dos Bandeirantes, ali próximo a Jundiaí, um pneu da Sprinter, um pneu traseiro explodiu, e eu perdi o controle daquele veículo, e eu saí para o meio ao canteiro da rodovia, ia passando para o outro lado na contramão. Eu consegui, com a força que Deus me deu, trazer o carro de volta para dentro daquele canteiro e mantê-lo em linha reta, mas eu não conseguia pará-lo, porque explodiu um pneu. Na medida em que saiu da estrada, o outro pneu traseiro saiu da roda. Eu fiquei só com os ferros, as rodas de ferro na traseira, então eu não conseguia parar. E adiante essa Sprinter bateu num barranco e ela capotou. E quando ela capotou a primeira vez, bateu o teto no chão, estourou o para-brisa, e o meu amigo, aquele irmão em Cristo que estava do meu lado, ele foi lançado para fora. Nós tínhamos cinto, mas os cintos não funcionavam, e ele foi lançado para fora, e a única coisa que eu conseguia fazer era clamar a Deus. E eu clamava: Senhor da glória, Senhor da glória, por diversas vezes enquanto capotava. Na primeira vez que capotou, que estourou o vidro e ele foi lançado para fora, depois ela virou novamente por cima dele, e eu clamava: Senhor da glória, mas era uma oração pela vida dele, porque eu acreditava que ele morreria ali, que aquele veículo ia bater em cima dele e ia matá-lo. E aí, por mais 2 vezes, então, ela rodopiou, caiu em pé, e eu: Senhor da glória, Senhor da glória. E aí esse meu irmão em Cristo aparece na janela e fala: eu estou bem, está tudo certo, eu estou bem. E aí vieram os 2 rapazes que faziam a escolta, desesperados, gritando para mim sair do veículo, porque vazava líquido, não sabia se era combustível, se era água. E ao sair do veículo eu só sentia dores pelo meu corpo inteiro. Aí veio o socorro, nos levaram para um hospital em Jundiaí, fomos atendidos, e altas horas já da madrugada fomos liberados. Fui levado para casa, cheguei em casa todo rasgado, porque eles cortaram minha calça de cima a baixo para ver se tinha dado uma fratura exposta, e eu cheguei com um esparadrapo assim na calça, abri a porta assim, entrei: oi amor. E a pastora Fátima, o coração dela veio assim, mas prova de que o Senhor estava comigo, e que está comigo nesse ministério, e que era sua vontade essa igreja existir, porque no primeiro mês dela ser oficializada, o diabo tentou ceifar a minha vida para que esse trabalho não acontecesse. Mas está escrito na palavra de Deus que os planos dele não podem ser impedidos, Ninguém, nem na terra nem fora dela, tem poder para impedir os planos de Deus. Por isso eu falo tanto que quando Deus começou uma boa obra em nossas vidas, Ele vai até o fim.
Nós não vamos partir desse mundo sem antes cumprir os propósitos de Deus para nós aqui. Ninguém dos nossos que já se foi embora sem que os propósitos de Deus se cumprissem em suas vidas. Quando os propósitos se cumpriram, eles foram recolhidos pelo Senhor, e esses estão agora no terceiro céu, aguardando o término de todas as coisas aqui, para que nós com eles, juntamente com eles e com os profetas, os apóstolos e todos os que serviram ao Senhor no passado, entremos juntos para a glória de Deus em seu reino. Entenderam? Então, esse é um pequeno testemunho de tantas coisas que Deus fez na minha vida nesse período de 20 anos. Ontem eu dizia, até cantei o louvor aqui ao Deus eterno da oficina G3, que quando nós oficializamos o trabalho, eu comecei a falar: Senhor, qual o nome que eu vou pôr nesse ministério? E o Senhor me fez ouvir essa música, e o seu Espírito me inspirou ao Deus eterno. Por quê? Porque essa obra não é minha, essa obra não é de homens, essa obra é dele, é do Senhor. Então o ministério chama-se Ao Deus Eterno. Não é Igreja Deus Eterno, é Igreja Ao Deus Eterno, ou seja, ela é do Senhor, ela é para o Senhor, somente para Ele. Amém? E são 20 anos onde vivemos muitas fases, muitos momentos de bonança, muitos momentos de fartura, muitos momentos de necessidades, momentos de enfermidade, momentos assim, diversos. Eu posso dizer como Paulo escreveu aos Filipenses, que ele havia aprendido a estar contente em toda e qualquer situação. Ele tinha passado por momentos bons e momentos ruins. Ele passou por momentos de saúde e falta de saúde. Ele passou por momentos em que ele tinha bonança, fartura, e momentos em que ele não tinha nada, em que ele passou necessidades. Ele disse: aprendi a estar contente em todas essas situações, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu posso dizer a mesma coisa com todas as letras em que Paulo escreveu. Eu também posso todas as coisas no Senhor, porque Ele tem me fortalecido durante esses 20 anos para estar à frente desse ministério, para estar liderando esse ministério, para estar cuidando desse rebanho. Eu louvo ao Senhor por isso. Houve momentos de enfermidade em que eu trabalhei e servi ao Senhor e guiei o ministério, guiei o rebanho, doente, tendo crises de ansiedade, ou seja, o céu ficou cinza, a vida perdeu praticamente o sentido, mas a força motriz que havia e que há dentro de mim, me manteve trabalhando mesmo naquele período. O Espírito de Deus não me abandonou, e durante o período das crises, eu continuei ministrando a palavra, eu continuei louvando, eu continuei ensinando, eu continuei dando aulas de teologia, aulas de escola bíblica, e a igreja não percebeu a doença, a enfermidade. Pouquíssimas pessoas sabiam que eu estava doente. Alguém até falou: e por que eu não disse para a igreja? Não vou dizer para a igreja. A igreja olha e vê um líder forte, mas a força que vem para esse líder é do Senhor, não é dele. Eu não perdi as forças do Senhor, eu perdi as forças físicas, mas a força do Senhor me manteve. Então, passado aquele período, depois quando tudo passou, aí eu contei para a igreja, e os irmãos e as irmãs ficaram: quando isso aconteceu? Em que momento? E eu disse: mas nós não percebemos. Não perceberam porque o Senhor me manteve de pé. Mas aí o testemunho veio para fortalecer a igreja, para dizer que todos nós passamos por problemas, podemos passar por momentos de enfermidade, de dor, de tristeza, mas maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Aquele que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, nos mantém e nos manterá até o último dia de nossas vidas aqui, porque nós fomos escolhidos ainda na eternidade, para sermos chamados seus filhos, para sermos adotados por Ele, para herdarmos a vida eterna, co-herdeiros da vida eterna com Cristo Jesus. Amém? O Salmo 90 é o primeiro salmo desse quarto livro. Os salmos possuem 5 livros, são 5 partes. Na quarta parte, o Salmo 90 é o primeiro.
E Moisés escreveu o Salmo, e ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que confiam em Cristo, aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que o confessaram como Senhor de suas vidas, podem ter a plena convicção de que habitamos nesse refúgio. Estamos debaixo, estamos dentro desse refúgio. Esse refúgio é o próprio Deus cuidando de nós aqui. Eu sempre, quando eu vou falar de Deus nesse sentido, sempre me vem um filme, à mente, para entender assim, como é que nós estamos em Deus. Porque assim, todos nós, tanto salvos quanto não salvos, tanto pessoas boas como pessoas ruins, toda a humanidade de todos os tempos e gerações até aqui, todos vivem em Deus. Todos vivem em Deus. Como assim? Deus está presente em todo lugar do universo. Há um tempo só e único, Deus está. Então, nós estamos nele. E o filme é aquele Show de Truman. Alguns devem ter assistido o Show de Truman, onde o rapaz, ele nasceu num programa de televisão. Ele não sabe, ele nasceu num programa de televisão, e toda a vida dele é um programa de televisão, e todos os telespectadores acompanham a vida de Truman desde o seu nascimento, mas ele não sabe. Mas por que eu uso esse filme? Para entender assim, como é que nós vivemos em Deus. Há um sol, e à noite uma lua, e dentro desse sol ou lua, está a equipe desse programa, filmando, a vida desse homem, em todos os momentos, lá desse sol ele está vendo por câmeras, a vida daquele homem, ou seja, ele vive naquele programa e não sabe que é um programa. Eu tiro desse filme, exatamente isso, nós vivemos em Deus, não há como Ele não nos ver, não há como Ele não nos entender, não há como Ele não nos compreender, porque nós estamos vivendo nele, tanto filhos quanto não filhos, estamos vivendo nele, e Ele conhece cada ser humano nesse planeta, desde o momento em que Ele criou o primeiro, não há como escapar da presença dEle, o tempo todo, os seres humanos estão em sua presença, Ele vê cada um, Ele conhece cada um. Agora, para os que o conhecem, para os que entregaram a Ele suas vidas, para aqueles que confiaram a Ele as suas vidas, porque eu confiei a Ele a minha vida, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã, portanto, eu confiei a minha vida ao Senhor, porque Ele sabe o amanhã, Ele sabe o que vai acontecer, Ele prepara o amanhã, Ele é o Senhor do ontem, Ele é o Senhor do hoje, e Ele é o Senhor do amanhã. Então eu confiei a minha vida a Ele, porque sei que Ele é o meu refúgio, eu sei que neste mundo eu tenho que passar por aflições, eu sei que nesse mundo eu tenho que passar por dificuldades, eu sei que nesse mundo eu também tenho direito a passar por momentos felizes, como este, de 20 anos de igreja, uma celebração, tendo todos vocês aqui, um momento feliz, um momento agradável, um momento gostoso de viver. Eu sei que eu estou no Senhor, e Ele me garante que mesmo nos tempos bons, ou nos tempos ruins, difíceis, com saúde ou sem saúde, Ele vai continuar sendo o meu refúgio, Ele vai continuar sendo o seu refúgio, Ele sempre vai estar cuidando de nós, porque confiamos a nossa vida a Ele, entendemos que Ele é o Senhor das nossas vidas, entendemos que Ele é o nosso Criador, entendemos que além de Criador, Ele se tornou nosso Pai, e um pai que ama de verdade seus filhos, e cuida de verdade de seus filhos. Por isso, eu me refugio nele, o tempo todo. Por isso, eu e você nos refugiamos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio sempre, de geração em geração.
antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Nós fomos criados para sermos eternos. Todos nós fomos criados para sermos eternos, mas não somos eternos. Somos mortais. Mas o nosso destino é a eternidade. Aos que confiam suas vidas ao Senhor em Cristo Jesus, o destino é a eternidade com Deus. Mas nós não somos eternos, fomos criados. Assim como os anjos também não são eternos, eles também foram criados e receberam de Deus a eternidade. Mas eles foram criados também, assim como todos os seres, assim como tudo que há, tudo que existe, foi criado por Deus, foi criado. Agora, quando Moisés diz, antes de nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, ou seja, antes que tudo existisse, antes que ele criasse tudo e todas as coisas, de todos os seres, antes de tudo e de todos, de eternidade a eternidade, ele é Deus. O que isso quer dizer? Que ele jamais foi criado. Ele jamais foi criado. Ele é Deus. Ele é Deus. Só por esse fato, eu e você temos 1 milhão de motivos para confiar nele. Temos mais de 1 milhão de motivos para confiar nele e entregar nossas vidas a ele e confiar de que ele, que é eterno, que nunca foi criado, mas que sempre existiu, tem uma vida eterna para nos oferecer adiante. Por esse simples fato dele ser eterno, de eternidade a eternidade, ou seja, eternidade a eternidade, algo sem começo e algo sem fim. Não tem começo e não tem fim. E sabe, dentro dessa eternidade tem uma outra coisa a meu e a seu respeito: o amor dele por nós. Está escrito que ele nos amou com um amor eterno. O amor de Deus pela tua alma não tem começo e não tem fim. Deus ama cada um de nós desde a eternidade. Desde a eternidade. Lá na eternidade, quando ele não havia criado absolutamente nada ainda no universo, ele já nos amava. Ele já tinha amor por você. Gente, as nossas mentes são pequenas demais para compreender uma coisa dessa. As nossas mentes são limitadas para compreender esse amor. E não é qualquer amor, é um amor incondicional. Sabe o que é isso? É um amor tão grande, é um amor que nós não merecemos, porque ele não escolheu a quem amar. Ele não escolheu assim, vamos dizer, esse porque é bonito, aquele porque é intelectual, esse porque é bem de vida, rico, esse porque tem muito a oferecer no seu reino. Ele não escolheu ninguém por mérito. Ele amou incondicionalmente. Incondicionalmente. Nós não precisamos criar uma condição para que ele nos amasse, entendeu? Ele nos ama incondicionalmente. A Bíblia diz que ele amou o mundo, ele amou a humanidade toda. Portanto, o desejo dele era salvar toda a humanidade. Toda a humanidade. Como ele gostaria de salvar todos? Mas ele não pode fazê-lo. Mas ele não é o Deus dos impossíveis? Sim, mas ele criou essa condição. Ele só pode salvar os que creem em seu nome. Ele só pode salvar os que creem que Cristo Jesus é o Senhor, aquele que morreu numa cruz e ao terceiro dia foi ressuscitado e agora está sentado à sua direita. Aqueles que creem nesse Deus dessa maneira e o confessarem são os que podem ser salvos. Mas ele amou a humanidade toda. Ele amou a todos os seres criados por ele.
Mas mais do que felizes são aqueles que compreendem, que são amados, que reconhecem a Ele como seu Deus e o têm por seu refúgio. O têm por seu refúgio. Esses são mais do que felizes. A Bíblia diz: bem-aventurados. Bem-aventurados. Na eternidade, nem sonhávamos em existir. Nem sonhávamos, não existíamos. Mas Ele já sabia como seria cada um de nós. Ele já via você. Ele já via você. Lá na eternidade, Ele já tinha planos para a tua vida. Sabe o que é? Lá na eternidade, cientificamente, centenas de milhões, de bilhões e de trilhões de anos. Lá na eternidade. Quando a ciência diz que o planeta Terra tem centenas de milhões de anos, eles estão certos, eles não estão errados. Do nosso tempo. Só que o tempo de Deus não é esse tempo. Até esse tempo foi Ele quem criou para nós. Foi Ele quem criou para nós. Ele criou esse tempo e deu a nós o tempo de nascer e o tempo final de morrer. Como escreveu Salomão: há tempo para todas as coisas, tempo de nascer e tempo de morrer. Aí ele diz: há tempo de amar, tempo de odiar, há tempo de trabalhar, tempo de descansar, há tempo de sorrir, tempo de chorar. Ou seja, Ele criou esse tempo para vivermos aqui e se revelar a nós como nosso refúgio, nosso Deus, nossa proteção, nossa salvação. Ele fez isso. Mas na eternidade, esse amor já existia e Ele já sabia como cada um de nós seria. Ele já sabia desse dia, Ele já sabia desses 20 anos, Ele já sabia dessa celebração, lá na eternidade. Lá na eternidade. Porque Ele é soberano. Foi Ele quem determinou esses dias. Foi Ele quem preparou esses dias para que nós pudéssemos louvá-lo, para que nós pudéssemos adorá-lo, para que nós pudéssemos festejar a Ele pela glória derramada sobre as nossas vidas. É Deus que faz todas essas coisas. De eternidade a eternidade, Tu és Deus. Então Ele é desde sempre. Nós fomos criados, temos uma vida finita aqui neste mundo, mas por confiarmos a nossa vida a Ele, reconhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, ela é finita nesse mundo, mas infinita na eternidade, porque Ele já comprou para nós com o seu sangue no Calvário a vida eterna para nós. Ele já preparou novos céus e uma nova terra para todos os que creem em seu nome. E em breve, quando tudo aqui terminar, lá estaremos com Ele. Lá estaremos com Ele. E essa vida eterna é uma promessa de vida sem dor, sem tristeza, sem morte, sem o pecado. É uma vida plena em sua presença. É uma vida plena. Portanto, aceite a vida que você está vivendo aqui. Porque muitos de nós, às vezes, só sabemos reclamar pela vida que estamos vivendo aqui. Muitos de nós, às vezes, só sabemos querer morrer. Não aguentamos, na mente não aguentamos as situações, mas estamos de pé. Estamos aqui. Na nossa mente não vamos aguentar, na nossa mente não vai dar, na nossa mente, mas estamos de pé, continuamos aqui. E se continuamos aqui é porque Ele está nos mantendo aqui. Então na mente de muitos é isso, murmuram e não aceitam essa vida aqui. Mas eu aceito essa vida. Eu aprendi a aceitar a minha vida nesse mundo como vontade de Deus. O que eu vivo nesse mundo é pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Eu aceito a vida que Ele me deu aqui. Eu aceito os momentos de provação. Eu aceito os momentos de luta. Eu aceito facilmente os momentos alegres, felizes, de bonança, mas também aceito com facilidade os momentos de dor, os momentos de sofrimento, os momentos de adversidades que vivo aqui. Aceito porque sei que Ele é o meu Deus, o meu refúgio, o meu ajudador.
E eu não vou passar por provações maiores do que aquelas que eu não possa suportar, porque Ele garante para mim e para você, que Ele não vai permitir provações maiores do que aquelas que nós possamos suportar. E quando parecer que a gente não vai suportar, a Bíblia diz, Ele abre uma porta de escape. Ele é soberano, Ele é Deus, e Ele se importa com você. O tempo todo Ele se importa com você, Ele se importa com a tua vida. Você é de extrema importância para Ele neste mundo. Você não é um ser qualquer, você é um filho, é uma filha para Ele. Ele se importa com você e tenha certeza de que Ele quer o melhor para você. Tanto que Ele quer o melhor para você, que Ele providenciou depois dessa vida, vida eterna e sem dores, sem aflições, sem morte. Tanto que Ele se importa comigo e com você. Entende isso? E por que dessas palavras hoje? São 20 anos. 20 anos. Soma aí numa calculadora aí, quantos dias dá 20 anos? Quem está aí no staff, soma e fala para mim, quantos dias dá? São 20 anos. São 20 anos, é uma vida. O meu filho tem 26 anos. A minha filha tem 19 anos. 20 anos já é uma vida. E até aqui Ele nos ajudou. Oh, quantas batalhas, aqueles que iniciaram o ministério conosco, desde lá de trás, aqueles que estão desde o início, aqueles que vieram e ficaram um período conosco, passamos muitas batalhas juntos, passamos muitas adversidades juntos, mas vencemos todas elas. Por quê? Porque Deus está cuidando de nós. E se aqui entre nós há alguém que ainda não entendeu, não havia entendido, e ainda não confessou Jesus como Senhor e seu Salvador, olha, hoje eu convido você a fazê-lo. Eu convido você a se refugiar nele, porque Ele vai te proteger o tempo todo. Ele já tem te protegido até aqui, mesmo você não tendo confessado, mas Ele tem te protegido até aqui para você ouvir falar sobre Ele, para você ouvir falar sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário, para você crer, para você confessá-lo, e então daqui por diante a sua vida toda está dentro desse refúgio, sabendo que Ele cuida de você, sabendo que Ele vai continuar cuidando de você. O testemunho da nossa irmã Odete. Gente, foi agora, final de ano. Ela tinha ido para a praia. Não era plano de Deus ela ir para a praia. Não era plano de Deus. Tanto que na praia não deu nada certo. Ela pediu para trazer o Celinho, trazer ela de volta. O Celinho trouxe ela de volta. Era para ela ficar aqui com a gente. Era para ela passar a virada conosco. Ela passou a virada conosco. Terminamos o culto, já era tarde, ou cedo, né? Porque já era mais de 2, 3 horas da manhã. Estávamos lá conversando. E eu falei para ela: Deus tem vida para a irmã esse ano, muita vida. No dia seguinte ela foi para o hospital, passou por uma cirurgia terrível, deu tudo certo, passou uma semana, voltou para o hospital, tem que fazer cirurgia de novo, e a gente só em oração, clamando, voltou para casa, depois de novo, e está de pé. Por quê? Porque ela se refugia em Cristo, ela se refugiou em Jesus. Agora, se ela tivesse partido, estaríamos tristes, é lógico, mas ao mesmo tempo saberíamos que ela estaria na glória com Deus, porque ela pertence ao Senhor, cada um de nós, entende? Mas Deus ainda tem propósito na vida da irmã Odete, como tem na sua vida e na minha. Os homens disseram: não há chance, é uma cirurgia de alto risco, deram 1%, acho, de chance dela sair dessa. Essa é a palavra do homem, porque o homem, ele é limitado. Os médicos, não era falta de esperança, mas eles são limitados, eles sabem até onde eles podem ir, eles sabem até onde eles conseguem. Então eles chegaram ao seu limite e disseram: é alto risco, ela pode não voltar dessa cirurgia.
Por quê? Eles chegaram no seu limite. Mas aí entra em cena o médico dos médicos. Para ele não há limites. Para ele não há limites. Ele é o Deus dos impossíveis. E ele esteve nesses momentos com a nossa irmã lá e disse: eu estou dizendo vida e não morte. Os médicos certamente ficaram admirados. Certamente os médicos, nossa, é um milagre. E eles não conseguem compreender um milagre, porque milagre não se explica. Milagre se acredita pela fé em Cristo Jesus. Foi um milagre, sim, foi um milagre. Por quê? Porque Deus tem propósito. Ei, você está aqui essa noite, cada um de vocês. Eu vou falar que nem o pastor que esteve aqui ontem, o pastor Joaquim. Olha para cá. Tão bonitinho ele. Olha para cá. Deus tem propósitos na sua vida, por isso você está aqui. Deus está se revelando ainda mais a você aqui essa noite, por isso você está aqui. Ele providenciou essa festa de 20 anos para que cada um de nós estivéssemos aqui hoje, para ouvirmos a sua palavra de amor para com as nossas vidas. E Ele está dizendo que Ele começou uma boa obra na tua vida, e Ele vai até o fim com essa obra na tua vida. Somente creia, confesse Jesus como Senhor da tua vida, confia nele, se refugie nele, porque Ele vai cumprir esses propósitos em você, e através de você. E através de você. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não compreende. 27.306 dias. 7.306 dias, 20 anos. Obrigado, pastor. Aí tá vendo? Tinha gente na calculadora aí, ó. 7.000 dias. Gente, se Deus piscar o olho, a gente morre. A Bíblia diz que Ele não pisca as pálpebras dos olhos que estão sobre nós. A gente é falho com Ele. A gente é falho. Já pensou se Ele falhasse conosco como a gente falha com Ele? O que seria de nós? A gente não estava mais aqui, não. Olha só, 7.306 dias cuidando de nós aqui, nesse ministério, nessa igreja. Aleluia. Então compreenda que Ele tem propósitos na sua vida. Nada é por um acaso. Nada é por um acaso. Nada acontece nesse mundo por um acaso. O ser humano natural, ele acredita que existem acasos, né? Coincidências. Não existem. Deus está cuidando de nós e de tudo em nossas vidas aqui. O tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Olha, o poder de Deus, Ele tem o poder da vida e o poder da morte. Ninguém morre antes da hora, gente. Ainda que muitos aqui acreditem que algumas pessoas vão antes, ninguém morre antes da hora. Porque é Deus. Olha, deixa o salmo aberto aqui, eu vou ler esse verso 3. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. Viu? É Deus quem tem esse poder. O diabo só tira a vida de alguém quando Deus diz, pode tirar. Se Deus disser não é para tirar, Ele não vai tirar. Não pense que o diabo faz o que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Ele tem que obedecer às ordens divinas. Ele é submisso a Deus, mesmo perdido, mesmo condenado. Ele é submisso a Deus. Ele não pode deitar e rolar na vida de ninguém sem que Deus permita. Então por isso eu estou dizendo, ninguém morre antes da hora. Lá em 1 Samuel, no capítulo de número 2, 1 Samuel, capítulo de número 2, Ana está feliz da vida. Ela era estéril. Há anos ela era zombada pela outra, chamada Penina, que tinha filhos. O marido dela, Eucana,
amava Ana também, e amava Penina, só que Penina tinha filhos, Ana não tinha. Então era uma mulher amargurada, era uma mulher triste, era uma mulher muito revoltada. E todos os anos, os judeus iam ao templo para adorar o Senhor. E todas as vezes, nesses anos em que eles iam, Penina ia zombando dela pelo caminho. E aí esse dia foi o dia que Deus tinha marcado com ela no templo. E ela orou ao Senhor lá, de todo o seu coração. Deus ouviu a sua oração e abriu a sua madre e deu a ela um filho chamado Samuel, profeta de Deus. Um dos homens mais importantes daquele período na Bíblia Sagrada. Foi ele quem ungiu os dois primeiros reis, Saul e depois Davi. Era um grande profeta, um grande servo de Deus. E agora Ana está feliz da vida, porque ela alcançou do Senhor um filho. Então ela canta ao Senhor, e o Espírito Santo usa a sua boca. E ela diz, então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em sua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, Ele conhece os corações. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Deus é quem tira e quem dá as forças. Os que tinham muito, agora não trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A quem era estéril, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou estéril, sem vigor. E aí vem, o Senhor mata e preserva a vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Todos aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão e viverão eternamente. E os que não creram, os que deram as costas, os que zombaram, infelizmente, com muita dor, a Bíblia diz que serão condenados a viverem uma eternidade afastados de Deus, num local de tormento. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Eles fazem pactos com o diabo para ficar rico, ficam ricos, e eles acreditam que o diabo é quem está dando dinheiro. Deus é quem está permitindo, porque Deus dá a riqueza e Deus tira a riqueza. Tudo, a Bíblia diz no Salmo 24, verso 1, põe lá para mim. Salmo 24, verso 1. Ei, Deus é eterno. Ele é eterno. Do Senhor é o que, irmãos? Diga aí. Diga bem alto. Do Senhor é a... E que mais? Tudo pertence a Ele. Tudo e todos pertencem a Deus. Aí tem aquele que diz, eu não acredito em Deus, Deus não existe, Deus é meu dinheiro no bolso. Oh, dó. Coitado. Ele só está vivo porque Deus o permite. E um dia ele vai saber disso. Tomara que ele se arrependa antes e creia como nós cremos, para ser salvo. Porque Deus salva os arrependidos, os que creem. Mas se ele não o fizer, oh dó. Porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Entendeu? Portanto aqui ele está dizendo lá em 1 Samuel, o Senhor é quem dá a pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Olha, a pessoa pode estar
no antro da miséria, pode estar num lamaçal terrível, sem conseguir sair de lá, pode estar com a sua vida destruída. As pessoas podem olhar para este ser e dizer: coitado, esse daí nasceu sem sorte, essa daí nasceu sem sorte, esse daí não tem jeito para ele. Os seres humanos olham e logo julgam assim. Mas se Deus olhou para essa pessoa e disser para essa pessoa: levanta-te, sai deste lamaçal, e eu vou te lavar com o sangue remidor do meu filho, então essa pessoa terá a sua vida transformada e viverá em novidade de vida sobre essa terra. Em novidade de vida. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso, que tem o controle de tudo e sobre todos. Levanta do pó necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Deus, se alguém aqui tem sido humilhado dessa maneira, Deus está dizendo pela palavra: Ele vai te honrar e te colocar no lugar de honra. Ele vai fazer aqueles que zombam encurvarem a cabeça e terem vergonha do que falaram a seu respeito. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Aleluia! Glória a Deus. E ele diz mais: pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos. Ou seja, os santos quem são? Aqueles que ele justificou aonde? Na cruz do Calvário. Os que creram, que confessaram Jesus, que vivem por fé. Diz aqui: ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Temos algumas histórias vividas aí atrás, né? Pessoas que zombaram de Deus, que confrontaram Deus, que desafiaram a Deus. Aonde estão para contar essas histórias? Aí a gente lembra do camarada lá que arquitetou o Titanic, né? O que foi que ele disse mesmo? Todo mundo conhece essa frase, né? O que ele disse? Nem Deus destrói esse navio. Bastou só uma unhazinha do Senhor, só uma unhazinha fazer um arranhãozinho no barco, ó, e ele afundou em horas. Tancredo Neves foi eleito por maioria de votos, e ele declarou: nem Deus me impede de subir a rampa do Planalto em Brasília. Ele chegou lá, irmãos. Não se zomba de Deus, não se desafia a Deus. Dele são os alicerces da terra, a Ele pertence tudo e todas as coisas. Entenderam? Não se zomba de Deus. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei, Cristo, e exaltará a força do seu ungido. Cristo, ele veio a este mundo como homem para nos trazer a salvação, e ele comprou para nós essa vida eterna, de eternidade a eternidade. Ele é Deus, Ele é Deus. Eu não posso mais ir adiante pelo horário, mas eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Eu quero lá em Efésios capítulo 1, que é um texto que eu amo demais, Efésios, no capítulo 1, verso 3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você está abençoado. Depois que Deus abençoou, ninguém mais pode amaldiçoar, entendeu? Tem crente com medo de macumba, crente com medo de palavra contrária. Ei, uma vez que Deus te abençoou, ninguém mais tem o poder de te amaldiçoar. Ninguém.
Quando você recebeu a bênção do Senhor, isso significa que você agora recebeu a proteção contínua do Senhor, porque você está abençoado por Ele. Entendeu? Então bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus escolheu você nele, antes da criação do mundo, lá na eternidade. Deus escolheu você, para serem santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Agora somos filhos, criados em Deus, em Cristo Jesus, para receber a eternidade. Fomos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Estamos abençoados, nele temos a redenção, diz verso 7, por meio de seu sangue, o sangue derramado na cruz, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Sabe o que isso quer dizer? Que agora que você está em Cristo, até mesmo antes de você ter entregado sua vida para Jesus, você viveu situações na vida em que você pode dizer hoje: meu Deus, eu estou vivo por um milagre. Eu vivi situações assim, estou vivo por um milagre. Sabe por quê? Porque em Cristo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados desde a eternidade, segundo o propósito dEle, escolhidos na eternidade. Quem pode agora nos destruir, nos separar do amor de Deus? Não tem mais nada que possa. O Deus eterno é teu Pai e cuida de você o tempo todo e diz para você: a morte não tem mais poder sobre você, porque Jesus Cristo a venceu na cruz do Calvário. No terceiro dia Ele foi ressuscitado pelo Pai. Então a morte não tem mais poder. Quando a gente morrer daqui agora dessa vida, a gente só está passando por uma porta desta vida para uma vida melhor, a vida eterna com Deus. Vida de verdade, irmãos. Tem pessoas que não conseguem assimilar. O que será? Como é que será isso? Vida, você não tem vida aqui? Pense nessa vida sem dor, sem tristeza, sem morte, sem doença. Vida de verdade, como a que você tem aqui, mas melhor, porque não tem nenhuma dessas coisas. Uma nova terra de verdade, novos céus. Você vai continuar sendo a pessoa que você é. Você vai se lembrar quem foi, quem você é. Você não vai se esquecer das pessoas que estão com você aqui, não vai. É vida. Deus está profetizando sobre nós a vida com a sua palavra. E as promessas de Deus se cumprem, porque Ele não é homem para mentir. Amém? Eu não ouvi, amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou parar aqui, senão eu vou perguntar que nem o pastor ontem. Já preguei, vou embora, tá bom? Aí vocês vão dizer: vai logo, chega de falar. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.